Foi uma situação que na hora me deu medo, na hora eu fiquei constrangido, mas eu passei tanta situação no futebol difícil, de trairagem, de injustiça, às vezes com salário, com contrato, que isso só foi mais uma. Mas eu Você ficava com muita sofreu fome. assédio ou abuso? Sim, sim. Eu Tá. sofri. Cara, o abuso, eu até hoje, eu acho que não. Eu sofri muito assédio, mas eu recebi toque. Eu não tenho, aliás, eu devo falar Cara, como isso é aconteceu incrível, comigo. assim, porque a gente precisa falar isso. Então, Fala. na minha situação foi o seguinte, eu tava numa situação muito vulnerável. Tava num clube em que eu tinha 17 anos, 17, 18 anos, ou seja, já era quase um homem, Sim. né? Não era nenhum garotinho, nenhuma criança. Tava longe dos meus pais, junto com mais uma galera no alojamento. 4, 5 no mesmo quarto, dormindo muito mal, condições de higiene horríveis. Era um clube que não podia estar aberto. Não recebia salário. Eu também topei estar naquela situação, ninguém me obrigou, porque eu tinha um sonho. Normalmente, onde tem pessoas nessa situação, infelizmente, é um monte de homem dentro de um alojamento. Infelizmente, você tem alguns predadores em volta. São meninos com um corpo de atleta, passando necessidade. Os predadores normalmente têm algo em troca a dar. Então eu estava nesse clube e um colega meu falou: "Poxa, vamos comer? Quer ir na pizzaria?" E eu não comia pizza há meses. Meses. Coca-Cola e pizza para mim era um baita luxo nessa época. E eu vamos, e a gente entrou. Veio um cara de São Paulo, baita carrão, parou na porta do estádio. Entramos no carro dele, eu e mais 3. Fomos à pizzaria, um cara super gentil, bacana, educado. Não teve nenhum papo estranho, nada. Eu não era mais nenhum inocente, mas eu tinha 17 para 18, né? Não era também um homem formado. E na volta da pizzaria, eu sentei no banco da frente e, sei lá, depois de 2 minutos que a gente entrou no carro, o cara pôs a mão na minha coxa. E eu, na hora, demorei a entender. Falei, poxa, não é possível que ele fez isso. Será que é isso? Será que eu não tô confundindo? Até você entender, a mão já tá ali e tá subindo, né? E aí eu, num ato assim de, poxa, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque a gente acha que tá preparado. Hoje, se você falar assim pra você, meu, e se um cara põe a mão na sua coxa? Você não Pô, tem. eu dou um murro na cara dele. Não. Só que tão Você rápido é a vulnerável. situação, Você tá numa Você tá no situação. carro, você tá numa E um cara situação bacana vulnerável, ainda, um cara que te pagou pizza, um você cara não que entende. demora a entender, segundos que seja, mas o suficiente pra mão dele começar a subir na minha coxa. E eu ali, num ato rápido, eu virei pra trás, tirei a mão dele, depois voltei e passou, sei lá, mais 1 minuto, ele pôs a mão na minha coxa de novo, mas já mais pra cima, e tocou em mim. Eu tirei a mão dele sem querer disfarçar, porque ali eu já tinha certeza. Tirei a mão dele sem querer disfarçar, mas também não reclamei com ele. Fisicamente eu era muito mais forte do que ele. Eu poderia tranquilamente dar uma porrada nele, pedir pra parar o carro, ou eu parar o carro, que seja. Mas eu não tive essa reação. A minha reação foi, tirei a mão dele, esperei o carro parar. Você fica assustado também, né? Exatamente. Desci do carro rapidamente, fui pro meu quarto lá no alojamento do estádio, e veio esse colega meu que tinha convidado esse cara e falou assim, meu, desce lá, o cara quer falar com você. Eu falei, não, tá maluco, o cara passou a mão em mim. Não, eu vi, meu, mas calma, o cara quer te ajudar. Então, na cabeça do meu colega ali, ele tava me ajudando, né? E eu falei pra ele, você tá maluco, meu? E quando eu recusei, vieram os meus outros amigos, estavam no carro, se oferecendo pra esse meu amigo, falando, não, fala que eu vou, fala que eu vou. Por quê? Porque ele ia dar dinheiro, presente, enfim. Foi uma situação que na hora me deu medo, na hora eu fiquei constrangido, mas eu passei tanta situação no futebol difícil, de trairagem, de injustiça, às vezes com salário, com contrato, que isso só foi mais uma. Isso não me causou nenhum trauma, até porque, é o que eu falei, eu considero isso um assédio, apesar de ter sido toque. Então isso pra mim não teve um trauma, sabe? Eu não me coloco nessa situação como vítima, coitado do Alê. É muito pior quem recebeu realmente o abuso sexual
com penetração ou com um toque pior, sabe? Essa pessoa sim vai ter um trauma muito grande na vida, não tem como não ter. É que o trauma, muitas vezes, ele é inconsciente, né? Então, quando você fala assim, não tem um trauma, às vezes existe uma questão, às vezes, dentro de você, mas tá tudo bem, né? Não é uma coisa tão explícita. Agora, a pergunta que eu queria fazer. Por que sempre meninos, por que sempre uma relação homossexual? Eu não sei se você saberia explicar isso de alguma forma. Normalmente são homens casados, são homens que têm família, sabe? Que querem... E daí uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, já existiu algum tipo de denúncia? Alguém já como você, por exemplo, você poderia ter se sentido coagido? Às vezes você vai denunciar para uma pessoa que é conivente e vai colocar pano ali e não vai dar em nada, né? Mas alguém já tentou fazer algum tipo de denúncia? Alguém já tentou fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não associo o homossexualismo com isso, tá? A questão da escolha sexual com isso. A questão é que esses homens, na sua grande maioria, 99%, porque tem casos de mulher também. Ah, tá. Tem casos de mulher com crianças, com 13 anos de idade, mulheres que trabalhavam no clube, e que tinham relações sexuais com crianças, mas muito menos. Tá. Muito menos. Até porque, pro menino, o trauma é muito menor, porque vamos levar em consideração ali que a maioria desses meninos vão ser e são heterossexuais e acabam tendo uma relação precoce com uma mulher, o que nos Estados Unidos dá cadeia, né? Não sei se aqui sim. dá, porque lá é muito filme disso. Mas o que acontece é muito mais com o homem. Sim. Eu vejo a situação o seguinte, é o que você falou, são pessoas reprimidas que não assumiram a sua homossexualidade perante a sociedade, estão infiltradas no futebol ou em volta, porque são treinadores, preparadores físicos, diretores, roupeiros. Eu tenho um caso, Renan, na Portuguesa, que eu tinha 13 para 14 anos e eu tava tomando banho junto algumas vezes, tomando banho no vestiário, e o roupeiro da nossa equipe olhando a gente tomar banho e se tocando. Um adulto, um homem, né? O cara se tocando ali, e pra gente, a gente nem sabia que aquilo ali era errado, era abuso. A gente até fazia palhaçada com isso. Mas se masturbando, tipo, explicitamente, Não assim, é se ou... masturbando, ele tava se tocando. Ah, tá. Ele tava se tocando e falando, esse é delícia, hein? Ó, esse aí, deixa eu ver. Ah, e assim eu gosto. A gente tinha 13 para 14 anos. Entendeu? Então, assim, mais um homem no meio. Sim, sim. Então, assim, eu vejo, Renan, que são pessoas que são muitos são doentes, pedófilos, né? E outros que vão atrás de meninos já com 17, 18, 19, 20 anos, que dão dinheiro em troca disso, são predadores, porque, assim, eles têm todo o direito de ter uma relação homoafetiva com um menino mais novo. Passou dos 18, ele tem todo o direito. Se tem uma troca, não tem. Exatamente, aí é que é o isso. negócio. O problema é que eles... Se ele chegar e falar assim, cara, por um emprego ou por uma comida, você faz aqui um ato sexual comigo, ou qualquer coisa que seja, daí já constitui um abuso. Né? Esse é que é o negócio.